Fala pessoal, começando mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico. Essa é a edição de número 61 do nosso projeto Impacto Geopolítico. Nessa edição a gente vai falar um pouco, na verdade a gente vai falar sobre a guerra que está acontecendo lá no leste europeu, ou melhor dizendo, a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Já faz um tempinho que eu não falo, né, que a gente não comenta sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? E aconteceu um fato que chamou bastante a minha atenção lá nessa guerra no leste europeu, que foi o ataque de um míssil russo a um shopping na cidade de Kremenchuk, lá na Ucrânia, né? E vamos falar sobre isso aí agora, né? Os dados, né, que eu conseguia trazer para vocês mostram que nesse shopping haviam mais de 1.000 civis, 1.000 pessoas, né? 1.000 civis entre clientes e trabalhadores, né? Ao menos houve 20 mortes e 59 pessoas ficaram feridas. A Rússia, ela alegou que esse shopping estava em desuso, e que ele estava sendo utilizado como um local de armazenamento de armamento, de armas e de munições. E sabendo disso, né, atacou esse shopping que teoricamente estava em desuso e para tentar desmobilizar as tropas ucranianas que vigiam ali, que patrulham naquela região e teriam apoio desse shopping como local de armazenamento de armas e munições, né? Mas não foi isso que a gente viu, né? Essa alegação que da Rússia que aquele shopping estava em desuso e que seria um depósito de armas e munições. Não foi isso que a gente viu. A gente viu muitas pessoas feridas, existem pessoas que ainda estão desaparecidas e que houveram mortes de civis, né? E não justifica essa alegação que a Rússia está fazendo de que aquele local estava em desuso. Prontamente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele atacou e acusou a Rússia de querer matar civis ucranianos, né? De querer matar pessoas inocentes que nada tem a ver com a batalha, com a guerra que está acontecendo. Então, daí a gente vê essa guerra de falácias, nessa guerra de discursos entre Rússia e Ucrânia mais uma vez. Mas o que me chama a atenção é o fato da Ucrânia ser um país em guerra. A Ucrânia está em guerra e isso é um fato. E daí a gente já tem noção da banalização da vida humana. Poxa, meu país está em guerra. Eu vou abrir um shopping, beleza. Pessoal, a situação está complicada ali naquela região. Recurso é necessário. É necessário você ter uma geração de renda. Mas o país está em guerra. E eu acho isso totalmente descabível, você abrir um shopping numa cidade, numa região, num país que está em guerra. A Rússia prontamente, não estou dizendo que é isso, mas a Rússia prontamente sabendo disso, atacou ali o alvo por haver uma grande concentração de pessoas e por achar aquilo ali estranho. Poxa, por que tá tendo tanta gente no local? Ah, é um shopping. Beleza. Atacou o shopping e pessoas inocentes morreram, ficaram feridas e estão também desaparecidas ocasionalmente. Então você vê a banalização da vida humana ao abrir um shopping em meio a uma guerra, em meio a uma batalha. É totalmente sem noção, na minha visão, na minha concepção, isso aí. O dono do shopping, né? Os proprietários desse shopping devem estar na Alemanha, na Polônia, na própria Inglaterra ou até mesmo nos Estados Unidos lá, só lucrando e vendo a desgraça da guerra e lá não importa, quero tocar meu negócio mesmo em meio à guerra. Então, daí a gente já tira a banalização da vida humana mesmo em meio à guerra. Pois é, tirem as suas conclusões. Vou comentar agora aqui ainda falando sobre o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, né? Falando sobre o Zelensky, que ele tenta se aproximar dos países africanos, né? E os africanos, eles rejeitam a Zelensky. E com essa rejeição, o Zelensky diz que o continente africano é refém da Rússia. Eu vou ler aqui para vocês a fala que o Zelensky deu para líderes de países africanos, né?
ele disse que a África é refém daqueles que começaram a guerra contra o nosso Estado, no caso, a Ucrânia, né? Disse Zelensky numa videoconferência com a UA, que é a União Africana, né? Em videoconferência, o Zelensky, ele entrou em contato com líderes dos países que compõem a UA, que é a União Africana, né? Ele ainda disse que a guerra pode parecer distante para os africanos, porém o aumento do preço dos alimentos e a escassez dos próprios alimentos tem ligação direta com a guerra, né? A África, que já é um continente pobre, né, com a população que não tem países que têm IDH pífios, né, com a população que tem expectativa de vida e de renda baixíssimas, estão sofrendo ainda mais com o aumento do preço dos alimentos, principalmente dos grãos, do trigo, da lentilha, enfim, de grãos, alimentos em grãos que são oriundos da Ucrânia. E os países africanos estão sendo severamente atingidos, tanto com a escassez como também com o aumento. Porque se falta, aumenta o preço e fica complicado de você ter acesso ao produto que você quer usufruir. Então, o Zelensky falou isso e ele também reconheceu que estão difíceis as negociações para liberar os portos ucranianos para o escoamento das exportações do país, né? Principalmente a dos grãos. Vale salientar que a Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo do mundo. Então, com a Rússia ela tomando conta de toda a faixa litorânea da Ucrânia, que dá acesso, né, que é banhada pelo Mar Negro, né, tá ficando muito difícil escoar a produção ucraniana, ainda mais com os ataques da Rússia em regiões, em fábricas, em regiões agrícolas que propiciam a produção de grãos, né, tanto lá no campo como nas regiões industriais que são das indústrias alimentícias da Ucrânia. Então o Zelensky, ele reconhece isso, mas ele meio que implora para que os países africanos acordem e vejam que é a Rússia que está fazendo com que haja essa escassez de alimento. Não só lá na África, isso afeta aqui a América do Sul, afeta a Ásia e afeta a própria Europa, que é cliente lá da Ucrânia. Os países africanos, né, principalmente os membros da UA, da União Africana, eles têm uma relação de mal-estar com a Ucrânia, principalmente por conta lá do início da guerra em fevereiro, né, houve muito racismo por parte dos ucranianos, falando das forças policiais ucranianas. Eu postei inúmeros stories mostrando cidadãos oriundos da África que estavam lá na Ucrânia sendo barrados, proibidos de entrarem em trens, né? Em trens com destino à Polônia, com o intuito de fugirem da guerra, fugirem de lá da Ucrânia. Muitos africanos, né, indianos também, foram barrados e até mesmo deixados para trás. Isso foi visto, né, e é um ato de racismo por parte do próprio governo ucraniano, que responde por esses policiais e por essas autoridades que estavam fazendo lá a migração, né, ou então o deslocamento dessas pessoas. E a África, ela tem uma visão de um mal-estar por conta disso tudo que aconteceu lá no início e no meio da guerra. E também outra questão é que a Rússia, ela é uma influenciadora da África. A Rússia é um país aliado economicamente, principalmente na questão do petróleo, e também é um aliado militar de muitos países africanos, né? A gente pode citar a Eritreia. Na Eritreia, né, um país que fica na região do Chifre da África, a Eritreia possui uma base naval da Rússia. A Etiópia ela recebe armamento russo, né? Tanto é que está acontecendo a guerra civil lá na Etiópia, né? A guerra contra Tigray, que é uma região rebelde lá da Etiópia, né? Que almeja a independência. E o armamento utilizado pelo governo, pelo exército do governo etíope é armamento russo, né? Kalashnikov. Então, daí a gente tira, né? A Rússia, ela é uma aliada militar e também econômica de vários países africanos, principalmente esses que compõem a União Africana. Outro fato
é que na Assembleia Geral da ONU, que aconteceu lá por volta de março, entre fevereiro e março, né, que teve o objetivo de condenar a invasão russa na Ucrânia, 28 dos 54 países africanos votaram a favor da Ucrânia. O restante se absteve, não votou. E apenas a Eritreia, esse país que eu acabei de citar, que possui uma base naval russa, votou contra, disse que a Rússia estava certa. A Eritreia disse que a Rússia estava certa em invadir a Ucrânia, né? Os outros, né, fora esses 28 dos 54 que apoiaram a Ucrânia, né, os outros, eles votaram, eles não votaram, se abstiveram, né, dessa eleição para condenar a invasão da Rússia contra a Ucrânia, né? Países como Camarões, Etiópia, que eu acabei de citar, que é um país que recebe armamento russo, né? Guiné-Bissau, Togo, Eswatini e Marrocos estiveram ausentes, nem sequer enviaram representantes para a Assembleia Geral da ONU para condenar os ataques da Rússia contra a Ucrânia, né? A embaixada da Rússia na África do Sul agradeceu ao país por se abster de condenar a Rússia e designou que o país, ao ser solidário à causa russa, é um bastião contra o nazismo na Ucrânia, né? Porque, só para lembrar vocês, né, a Rússia diz que a Ucrânia é um país nazista pelo fato de grupos como o Batalhão de Azov, o Pravый Sector, terem cadeiras cativas em cargos no governo ucraniano do Volodymyr Zelensky, né? E essa atitude, né, gerou um mal-estar na oposição do parlamento sul-africano, né? A oposição do governo sul-africano, né? Ela criticou o governo da África do Sul por se abster dos ataques da Rússia contra a Ucrânia, né? A oposição lá do governo sul-africano diz que essa guerra ela é um crime. Além da África do Sul, países como Argélia, Burundi, República Centro-Africana, Mali, Senegal, Guiné Equatorial, Congo, Sudão, Sudão do Sul, Madagascar, Moçambique, Angola, Namíbia e Zimbábue também se abstiveram nessa resolução lá da ONU que condenou os ataques da Rússia contra a Ucrânia, né? Ou seja, a Ucrânia, a Rússia, ela tem uma grande influência geopolítica dentro do continente africano, sendo nas questões energéticas, carvão, petróleo, também nas questões militares, como fornecimento de armas e outros equipamentos militares para exércitos e forças de países africanos. Então, a Rússia, como uma grande aliada militar e econômica, né, ela foi aí privilegiada nessa questão. Inclusive, há essa rejeição dos países africanos à pessoa do Volodymyr Zelensky por conta desses atos racistas de africanos que foram praticamente abandonados em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. Deu aí para vocês entenderem, né? Já encerrando o vídeo, vamos falar sobre uma exigência da Rússia, né? A Rússia agora só vai vender gás e petróleo em rublo, né? A Rússia não vai mais aceitar compras em dólar, né? Se você quiser comprar gás natural e petróleo da Rússia, mesmo em meio às sanções impostas contra a Rússia, você vai ter que comprar na moeda local dos russos, o rublo, né? A Alemanha, ela alegou que isso é uma quebra de contrato, porque no contrato do fornecimento do gás estava lá que as compras elas seriam em dólar, mas houve essa mudança e a Alemanha, ela que é o maior comprador de gás da Rússia, disse que isso foi uma quebra de contrato, né? Os países que não comprarem como em rublo poderão ter seu fornecimento bloqueado, como a Alemanha e a Itália. A Alemanha e a Itália não querem comprar gás russo, de origem russa, em rublo, e a Rússia já cortou parte do fornecimento. A Alemanha alega que 60% do gás oriundo da Rússia que o país recebe já foi cortado. E a Itália alega que 15% do gás fornecido pela Rússia para a Itália também já foi cortado. E isso aí, né? Isso aí já reflete aí essa mudança, né? Essa tentativa de drible das sanções por parte da Rússia, por parte do Vladimir Putin.
Galera, essa aqui foi mais uma edição do Impacto Geopolítico. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Valeu!